Pessoas ao redor do mundo estão pegando fogo, literalmente. Existem casos recentes de pessoas que estão queimando sozinhas, entrando em combustão. 3 dias antes do Natal de 2010, Michael Fairte, de 76 anos, morreu num incêndio em sua casa na cidade irlandesa de Galway. Infelizmente, pessoas morrem em incêndios com certa frequência, mas esse caso foi, digamos, muito incomum. O que antes era o corpo de Michael, agora era uma pilha de cinzas, mas isso não fazia sentido algum, porque a poltrona em que seu corpo foi encontrado era o único móvel queimado no ambiente em que ele estava. O resto de sua casa estava praticamente intocado. Os investigadores estavam tentando descobrir como o fogo havia começado, mas não havia nenhuma fonte de chama por perto. O que será que teria acontecido ali? Mais estranho ainda é que um resíduo oleoso de cheiro muito ruim cobria as paredes e o teto de toda a sala. Um mistério que ficou ainda pior quando o legista declarou que Michael havia morrido de combustão humana espontânea. Você já havia ouvido falar disso? Em outras palavras, Michael Fairte não tinha sido a vítima trágica de um incêndio doméstico. Ele era um incêndio doméstico. Mas por mais estranho que tenha sido, a morte de Michael está longe de ser única. Casos de combustão humana espontânea, pessoas explodindo em chamas, têm sido relatados há séculos. Um dos primeiros casos conhecidos foi em 1731, quando a condessa italiana Cornelia Bandi foi para a cama se sentindo mal naquela noite. Na manhã seguinte, seu quarto estava coberto de um resíduo oleoso e uma pilha de cinzas foi encontrada ao lado de sua cama. O corpo da nobre tinha sido quase totalmente consumido pelo fogo. Tudo o que restava eram as partes inferiores das pernas e uma das mãos. Uma das vítimas mais famosas de combustão humana espontânea é Mary Reeser, uma moradora da Flórida de 67 anos, cujo apartamento se tornou uma pira funerária em 1951. A sua vizinha percebeu que a maçaneta da porta estava quente ao toque e depois descobriu os restos carbonizados dela ali. Apenas seu pé esquerdo, ainda usando um chinelo, restou desse trágico episódio. Mais uma vez, as paredes e teto estavam cobertos por um resíduo oleoso e fedorento. E por mais misterioso e assustador que isso possa acontecer, existem casos recentes relatados aqui no Brasil. O caso mais recente aconteceu em Recife há cerca de 5 anos. Um homem aposentado faleceu de causas naturais e foi levado ao IML. Quando a família foi buscar o corpo no IML, o seu corpo estava todo queimado. Um outro caso também aqui no Brasil, relatado por uma inscrita aqui no canal, conta que um senhor de idade foi para o campo com seu cavalo e durante o percurso simplesmente pegou fogo e não resistiu. Relatos assim podem ser encontrados na internet e, infelizmente, assim como relatos de OVNIs, muitas vezes as pessoas não acreditam e taxam quem está contando a história de mentiroso. Todos esses casos possuem detalhes importantes em comum. Primeiro, os corpos das vítimas são quase totalmente destruídos pelo fogo, até mesmo os ossos. Segundo, as extremidades, mãos, pernas e os pés geralmente não são queimados. Terceiro, um misterioso resíduo oleoso é encontrado no local, pelas paredes e pelo teto. E quarto, o fogo que causou o incêndio parece não ter nenhuma fonte externa. Parece que as vítimas simplesmente explodiram em chamas. Então, o que realmente está acontecendo, Henrique? Por que está acontecendo isso? Olha, muitos dizem que o alcoolismo pode ser uma das causas, enquanto outros acham que pode ser um castigo divino para os pecadores. Outras teorias incluem atividade paranormal, acúmulo de eletricidade estática, raios globulares, ação de aliens, ou possivelmente isso pode acontecer apenas por você segurar seus gases. Mas quem estaria certo disso? Será? Muitos estudos foram realizados para tentar entender como um corpo humano, que é composto por cerca de 60% de água, pode pegar fogo de repente. Essa é a grande razão para a maioria dos cientistas desconsiderarem a noção de combustão humana verdadeiramente espontânea. Um estudo de 1984 de 30 casos históricos descobriu que quase todos os corpos foram descobertos perto de algum tipo de chama. Uma fogueira, uma vela, um cachimbo aceso, esse tipo de coisa, um cigarro. Eles também descobriram que muitas das vítimas eram fumantes e quase todas eram idosas, tinham sérios problemas de saúde, dificuldade de locomoção ou eram alcoólatras.
Esses pesquisadores chegaram a uma conclusão: uma brasa perdida ou um cigarro pode ter caído no colo da vítima. E como ela está velha demais, doente demais ou bêbada demais para reagir antes que as chamas saiam do controle, ela ficava ali queimando até a morte. Mas será que a gente pode considerar realmente isso como resposta para este mistério? Olha, eu acho que não. Pegue o caso de Mary Reeser como um exemplo principal. Ela era uma fumante que tomava pílulas para dormir. Embora a combustão humana espontânea não possa ser descartada, é muito mais provável que ela tenha caído em um sono induzido pelos remédios enquanto segurava um cigarro aceso e a termodinâmica fez o resto. Mas, ao mesmo tempo, isso não explica os pés estarem intactos assim como de outras vítimas. Outro ponto que os céticos argumentam e que é um pouco suspeito que a maioria das vítimas tem combustão espontânea quando estão sozinhas em casa, sem nenhuma testemunha. É dessa forma que geralmente acontece. Na era do smartphone, se as pessoas realmente pudessem pegar fogo sem motivo, você esperaria, no mínimo, alguma imagem, algum vídeo. Chocante, com certeza, mas teria algum registro. E os defensores da combustão humana espontânea frequentemente citam incidentes em que nenhuma fonte de fogo foi encontrada por perto. É realmente um grande mistério, muito misterioso. Mas como Carl Sagan disse uma vez, ausência de evidência não significa evidência de ausência. Em outras palavras, só porque uma fonte externa de ignição não é encontrada perto do corpo, não significa que não havia uma para começar aquele fogo. O que quer que tenha provocado o incêndio poderia ter sido completamente consumido pelas chamas, então não teríamos essa prova. Então é isso? Caso encerrado? É tudo apenas um mito, Henrique? Não. Olha, não vamos nos precipitar, porque mesmo que a parte espontânea esteja começando a parecer um pouco suspeita, o que vou te mostrar agora é totalmente desconcertante e pode mudar essa sua perspectiva. Como falei, os restos deixados para trás nesses casos são muito diferentes. O tronco da pessoa é totalmente destruído, enquanto as pernas ou os pés restam quase ilesos. Mas se formos analisar e fazer uma comparação com fornos crematórios, esses fornos atingem temperaturas próximas a 1000 graus Celsius por aproximadamente 90 minutos para incinerar um ser humano médio, usando uma quantidade tremenda de combustível nesse processo. Mesmo assim, fragmentos de osso permanecem e precisam ser pulverizados mecanicamente. Aí eu te pergunto, como um mero cigarro ou uma brasa errante caindo no colo de alguém pode atingir resultados semelhantes a uma fornalha industrial? E como um fogo que é quente o suficiente para transformar ossos em cinzas pode deixar outras partes do corpo completamente intocadas? Me explica isso. Te fiz pensar, não é? Isso não é só estranho, mas também é exatamente o oposto do que normalmente vemos com vítimas de incêndios domésticos. Normalmente, os membros vão primeiro e o tronco tende a ter poucas queimaduras. Por muito tempo, esses enigmas permaneceram inexplicáveis até que uma fonte inesperada forneceu uma pista: a humilde vela. Todo mundo sabe como as velas funcionam. A cera fornece um fluxo constante de combustível que é entregue à chama por meio do pavio, resultando numa queima lenta e uniforme que pode durar horas. Algo semelhante pode estar acontecendo com a combustão humana espontânea. Uma faísca acende a roupa da vítima, que age como o pavio. Então a cera, também conhecida como combustível, é fornecida pela gordura corporal humana, que é altamente inflamável. Que coisa se fosse assim, né? Se um pequeno incêndio na roupa for deixado sem controle porque a vítima está incapacitada, desacordada, a pele pode se romper, permitindo que a gordura corporal derretida penetre na roupa. E então, aí começa todo um processo. Essa gordura alimenta o fogo, que derrete mais gordura e perpetua o ciclo até que não haja mais combustível para queimar. Na verdade, a vítima, nesse caso horrível, se tornaria uma vela humana. Esse processo horrível é conhecido como o efeito Wick e seria o responsável por muitas das estranhezas que vimos até agora. Um fogo pequeno e intenso com uma chama baixa que não se espalha facilmente, além de sua fonte de combustível parece ser uma explicação perfeita para a combustão humana espontânea. A destruição do tronco também começa a fazer sentido quando entendemos que ali nós carregamos a maior parte da nossa gordura corporal. As pernas sobrevivem intactas em parte porque estão abaixo do fogo, onde é consideravelmente mais frio, e em parte porque não contém gordura suficiente para alimentar as chamas. Será que é isso mesmo? E quanto àquele resíduo oleoso que fica com cheiro de podre, ruim nas paredes do local onde acontece
esse mistério todo? Bom, o efeito pavio também explica de onde vem aquele estranho resíduo marrom, é apenas gordura corporal queimada. Mas existe aí mais um pequeno problema nessa explicação, né? Em 2016, o Earth Lab da BBC realizou um experimento para testar o efeito pavio em um porco envolto em um cobertor, um porco morto, né? O fogo inicial foi pequeno demais para derreter a gordura corporal e a equipe precisou interferir usando acelerantes e atiçando as chamas, algo que não ocorreria naturalmente nesse processo de combustão. Após horas, o efeito pavio gerou um fogo autossustentável no torso do porco, mas o resultado foi uma carbonização moderada, diferente dos casos mais extremos de combustão humana espontânea, quando só se encontram cinzas do que restou da pessoa. Quando você analisa alguns dos casos mais extremos de combustão humana espontânea, você também consegue identificar alguns pontos semelhantes. Em uma noite de setembro de 1982, Jeannie Seffin estava sentada à mesa da cozinha da casa de seus pais no norte de Londres com seu pai e o cunhado quando, de repente, pegou fogo. Isso mesmo, a moça pegou fogo. De acordo com o cunhado, Jeannie foi atingida por um fogo intenso em segundos, havia até chamas saindo de sua boca. Ela faleceu no hospital pouco tempo depois. Explica isso. Em outro caso, 5 anos depois, Barry Soden foi encontrado no chão de sua cozinha em Folkestone, Kent. Barry era apenas uma grande pilha de cinzas, restaram apenas os pés dele. Deveria ter sido um caso clássico do efeito pavio em ação, exceto por um pequeno detalhe. Borbulhando no fogão próximo dele havia uma panela com água. Acredita-se que o efeito pavio requer mais de 12 horas para reduzir uma pessoa a uma porção de cinzas. Mas se Barry estava queimando esse tempo todo, por que a panela no fogão não ferveu até secar? Então parece que tudo realmente aconteceu em minutos. Mas de que jeito? De que forma? Como isso funciona? Veja que o efeito pavio sozinho não consegue explicar esses casos. Mas existe um outro estudo que pode simplesmente ter acabado com todo esse mistério. De acordo com o biólogo Brian Ford, uma possível explicação para a combustão humana espontânea está relacionada à acetona, substância inflamável presente no removedor de esmalte. Sim, a acetona que você conhece. Ford acredita que o efeito pavio sozinho não explica como um corpo humano poderia virar cinzas tão rápido. Então ele sugeriu que quando nosso corpo queima gordura em vez de carboidratos, ele entra em estado de cetose, liberando os mesmos componentes presentes na acetona. Então é como se liberasse acetona em nosso sangue e isso faria os tecidos aumentarem a inflamabilidade do corpo. Para testar sua teoria, Ford mergulhou pedaços de carne de porco em acetona, colocou roupas em miniatura na carne e colocou fogo. Os modelos queimaram completamente em menos de 30 minutos, deixando apenas os membros com chamas azuis brilhantes. E embora a maioria das combustões humanas espontâneas aconteçam a portas fechadas, as poucas pessoas que testemunharam sempre mencionaram chamas azuis. Isso contrasta com as chamas laranjas típicas do efeito pavio. Apesar de intrigante, Ford aponta que a cetose é comum, ocorrendo após exercícios, jejum ou em dietas como a cetogênica, mas salientou que esses casos de combustão são realmente raríssimos. Agora, me diga você acredita que as pessoas queimaram de dentro para fora? Ou existiu algo misterioso que fez todas essas vítimas aí? O que pode ser? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço, tudo de bom e até mais.